Agora é lei. Porto Alegre ampliou a relação de práticas consideradas como maus tratos a animais. A legislação é de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, e foi sancionada pela Prefeitura em outubro do ano passado. A lei tipifica diversas ações e omissões como crime, passo importante para aumentar a proteção aos animais. Parabéns, vereadora, pela proposta aprovada, sancionada agora a lei em Porto Alegre. Mas para aprovar essa lei foi uma boa caminhada, porque a gente tem visto aí muitas situações assim, muito fortes de abandono de animais, roubos também. Está aumentando isso cada vez mais, vereadora. Boa tarde, bem-vinda. Esta é uma pauta que ela é crescente, ela é tão ampla que nós começamos legislando para um tipo de cercamento, né, de leis para poder minimizar o caso de maus tratos. Então aqui nós criamos um marco regulatório que ele contém as políticas públicas, como devem ser encaminhadas. Foi um estudo de várias mãos também, né? Escrevemos por várias mãos esse marco regulatório. A partir daí nós fomos aumentando as atribuições da Guarda Municipal para acompanhar esse tipo de crime de maus tratos, denúncias, além das atividades que as delegacias amigas dos animais, temos 4 em Porto Alegre, também foi uma demanda junto à Secretaria Estadual de Segurança que nós realizamos à época da chefe de polícia Nadine. Também nós fomos analisando todas essas questões e encontramos uma legislação, uma resolução nacional do Conselho de Medicina Veterinária. E o que nós fizemos? Como são vários itens, ele contempla muitas situações para não ter divergência. Um diz que é maus tratos, outro diz que não é. Então nós incluímos na legislação municipal, porque mesmo que essa legislação nacional venha a mudar, ela já automaticamente atualiza a legislação municipal, facilitando a fiscalização, facilitando até a polícia para poder fazer um resgate e poder abrir um inquérito amparado nesta lei. E nós nos sentimos contemplados, porque hoje, se tu vai fazer uma denúncia, tu tem uma legislação, embora nós tenhamos também um crescimento a nível nacional, que a legislação dos crimes ambientais, ela dava pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano, poderia ser trocado por cestas básicas. Hoje a legislação nacional, a gente chama de lei sanção, esta lei ela de 2022, ela veio da reclusão, regime fechado de 2 a 5 anos para crueldade animal, com bom inquérito, com provas, né? E isto foi algo assim bem pesado para quem desconhece a legislação. Por que ela é lei sanção? Porque foi um pitbull que pulou o muro, foi para a casa de um vizinho e ele decepou as 2 patas traseiras e virou uma comoção nacional. Então eu vejo que evoluiu a conscientização de combate a isto. E nós fizemos campanha de conscientização, ela é quase que quinzenal na cidade. Em tudo que nós pudemos, nós fizemos. Além das nossas legislações, nós tentamos fechar o cerco contra o abandono, como você falou mesmo. Vai viajar, vem o veraneio, se prepara antes, vê um amigo para auxiliar a cuidar. Não coloca o animal fora, porque hoje nós temos câmeras, nós temos alguém que conhece o teu animal. Cada vez mais rigoroso Cada isso. vez mais rigoroso. E a gente não quer assim que os animais sofram, porque nós somos defensores dos animais. E a gente também trabalha numa outra parte, que é o controle populacional junto ao município, que são 4 projetos que a Prefeitura está desempenhando muito bem no governo Melo, que é atingir 80 mil castrações e complementar 100 mil em 2025. Fica mais uma parte já aprovada agora, que nós estamos com a LDO na Câmara, e nós vamos propor essa emenda, porque 100 mil deixarão de nascer milhares de animais. Então, aí, quanto menos animais, menos abandono, menos maus tratos. Nessa sua lei sancionada, aí, a gente vê mais de 10 ações tipificadas em lei como maus tratos. Exemplos aí, por exemplo, ferir ou mutilar animais nativos ou exóticos, domésticos, domesticados ou silvestres,
atos de abuso ou crueldade contra o animal. E a gente está falando atos de abuso, o abandono acaba chegando nesse sentido Chega, também. sim, consegue enquadrar. Eu sempre digo, vou enquadrar na legislação. Não, isso é muito sério, porque o animal sai daquele ambiente que ele estava habituado, com a sua alimentação, e é jogado numa estrada, é jogado numa avenida, vai se acidentar, vai adoecer. É muito triste tu ver as histórias daqueles animais de estimação. Esse é o caso de animais de estimação, que tem o seu tutor. Mas nós temos animais de periferia, aqueles tutor que têm dificuldades também de cuidar dos animais, e também aqueles animais que estão ao relento, são muitos, que é um outro desafio para nós, que eu sempre tive o cuidado de não prometer que nós íamos ter albergagem para todos. Isso não tem um índice que tu não consegue albergar todos. E aí, se morreu um, você adota, se não ele fica de comunitário, como aqui nós temos 2 comunitários que chegaram na pandemia, que nós damos assistência aqui na Câmara. Então, é uma situação muito desagradável para uma cidade como uma capital, né? Então, tudo que aqui é feito é modelo para as outras cidades do estado. Então, a gente procura sempre combater, propor e auxiliar nas proposições. Entre outras ações aqui, ó, manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou também o descanso, ou também que privem eles de ar e luz. A gente viu muito na pandemia as pessoas adotando animais, a gente viu uma crescente nesse caso. E, por outro lado, depois que passou, muitos animais sendo abandonados e colocados em situações degradantes aí. Como tem sido fiscalizado isso, vereador? Existe além da polícia, alguém que possa cuidar isso, fiscalizar isso? Hoje nós temos a rede do 156, nós temos as redes sociais, que são redes com apoiadores da causa, com defensores, tem as ONGs também registradas, outros são grupos de pessoas. Então, através daí, as denúncias chegam. O 156 ele é muito demandado para estes casos. O vizinho que vê alguém que viajou, deixou o animal, que o animal latiu a noite toda. A falta de higiene hoje, ela assim, ó, é quase imediato a fiscalização ir atuar, porque o problema da higiene, além do animal, os vizinhos também não suportam, né? E começam a denunciar. E fica um problema de saúde pública Saúde também. pública ali pode gerar muitas coisas, né? Então nós temos isso, essa rede denuncia, estou passando, vejo um animal, é uma coisa que está dentro de nós, tu já olha, tu já dá um encaminhamento. Às vezes a pessoa não denuncia, mas ela coloca na rede, aí outro vai lá, olha, já faz a denúncia. Isso está bem rigoroso. E depois toda a denúncia pode ser encaminhada para o 156, para a Polícia Civil. Também tem o batalhão ambiental, quando ele tem disponibilidade, ele atua também em animais domésticos, como cães, gatos. O próprio corpo de bombeiros, casos de animal que caiu em bueiro, está em altura que tu não pode buscar, gato faz às vezes de vez em quando, os corpos de bombeiros também colabora. Vereador, e uma coisa muito importante, uma questão muito importante também que essa lei traz, porque ela reconhece a natureza biológica e também emocional desses seres, né, sencientes, capazes de sentir emoções, sensações, sentimentos de forma consciente. Isso é um passo muito importante na evolução aí também da gente ter esse entendimento de colocar esse animal como alguém que convive com a gente também. Pois é, sabe que esse o mês de setembro é o mês de conscientização contra o suicídio, né? E já tem grupos que, como você mesmo mencionou, na pandemia foram a companhia de pessoas, porque foi um período que muitas pessoas entraram em depressão, se não em depressão, tristeza, né? Pela solidão, pelo medo, né? do Covid. E os animais são companhia, eles são afetivos, né? E esses grupos, que são os grupos que fazem a socialização de animais, já nos procuraram para fazer uma apresentação para comprovar que ele auxilia muito na depressão. O cão auxilia muito, como o gato também. Então, o animal de estimação, hoje a gente vê o quanto as famílias inseriram na sua família o animal. E o animal, claro que tem sentimento, ele tem alegria, ele sente triste se tu sai,
tem muitos que não comem no mesmo dia, porque sente a falta do tutor. E a gente foi fechando auxiliando essas pessoas. Muitas pessoas não gostavam de sair porque deixam o animal em casa, pessoas de mais idade até. O animal pode ficar latindo, tem raças que não se adaptam a ficar muito tempo sozinho. Eu tenho um chamado Lincoln. O Lincoln, ele, quando eu não estou em casa, ele não se alimenta. Com a ansiedade que ele fica. Ansiedade. Então eu também criei, Felipe, a lei que permite animais em grandes estabelecimentos, como em shopping, que é outro público. Pra não gente me critique, isso é maravilhoso, vereadora. Então, o que eu tenho entrevistado as pessoas, às vezes, pois antes eu nem vinha, porque ele ficava em casa, eu ficava, se não podia levar ele, eu não ia. Agora põe ali no carrinho, a pessoa tem que saber que tem que limpar os dejetos, tem que cuidar, se o animal está incomodado, tirar do local. Se for cão de raça consideradas mais agressivo, usar focinheira. Algumas farmácias permitem levar no colo o animal. No colo. Então, assim, nós temos que ter essa compreensão para o outro lado, porque não é só nós que estamos frequentando esses grandes estabelecimentos. Então, isso também foi uma conquista, né? E a gente vai formando, porque é o mundo que a gente está inserido, né? E nós também procuramos não fazer esse tipo de alarde quando tem um caso muito triste que abala muitas pessoas, e nós já estamos ainda saindo de uma pandemia que nos entristeceu, perdemos tantas pessoas, né? Nós não fizemos isto, mas fora esse lado lúdico, interessante, nós temos muita tristeza, né? De animais assim que estão em sofrimento, estão doentes, que o tutor maltrata, tem muitas situações tristes, né? O caso do segurança que deu um tiro no caso recente aí. Caso recente, imagina, esses cães dessa raça, eles são muito dóceis, eles não atacam as pessoas, né? E a pessoa matou o cão de estimação desta moça. Então tem umas loucuras, né? Que a gente convive não só com os humanos, mas começa pelos animais, né? Que a gente procura sempre lutar pelo bem-estar, porque no fundo nós, defensores, nós queremos o amor, quem trata bem o animal vai tratar bem a família, vai tratar bem o semelhante. A gente não divulga essa bandeira, mas no fundo o que a gente quer é que quem tem essa sensibilidade com o animal, ela é muito sensível para outras coisas. Pois isso é uma coisa que eu queria lhe perguntar também, como a gente pode melhorar essa conscientização? Eu acho que desde a escola, talvez, a gente poder trabalhar mais com isso, vereadora. Sim, eu aprovei uma lei que é a transversalidade na educação, que é aquela escola que queira introduzir esse tipo de educação para a criança desde pequeno ver a responsabilidade, tem que dar água, comida, não bater no animal, o animal sente dor. Muitos psicólogos recomendam as crianças terem um animalzinho para testar esses limites, né, da criança também. E a gente vê, a gente atacou de tudo, a gente foi interferindo nesses anos que eu estou aqui, fora leis de educação e outras que a gente atuou, também atuei na Procuradoria da Mulher, nós fomos encaixando e sempre pensando assim, não, se eu entrar com uma ação, qual o amparo legal que eu vou dar? Desde que uma promotora disse para mim assim, mas Lourdes, o que tu estás defendendo é uma tese. É uma tese, pois eu vou tornar lei aquilo que é possível, né? Porque maus tratos, desde a era getuliana nós temos um decreto, que era o 24.645, que ele foi substituído pela Lei Ambiental 9.605. Veja bem, o governo getuliano, era do Getúlio Vargas, tinha um assessor, ele era estrangeiro, e ele criou lá o excesso de carga para cavalos, era maus tratos, algumas coisas assim eram bem menos do que hoje a gente vislumbra, que hoje tu faz uma tomografia, tu vê o animal se foi machucado, se está quebrado, né? Imagina, isso há anos atrás não tinha nada disso. E antigamente era muito comum também a gente conviver com a ideia de um cão, enfim, viver sempre atado numa coleira num pátio. E no fundo, numa casinha. E era normal isso. Era normal, exatamente. Então, a evolução dos tempos, nós temos que ter esse bom senso, né? De vendo que hoje o ser humano busca isso, busca, de repente, aquela afeição com o animal que não fala, ele não te exige também, né? Ele só faz festa para ti, como se diz, né? Só te dá alegria. Mas, assim, também nós temos que falar, Felipe, que os animais, quando nos criticam, estão se dedicando aos animais. Os animais geram
muito emprego e renda. O nosso mercado pet, que não começa só nas lojas de banho e tosa, nas lojas de produtos pet, tanto que nós estamos vendo grandes comércios chegando aqui, não é só a ração, mas nós temos fábrica de apetrechos aqui na Cachoeirinha, de todo tipo de pote, utensílio para água. As cestinhas hoje, muitas pessoas mantêm família vendendo em feiras as cestinhas de animais, né? Então, o imposto disso aí ele vai para a vala comum. Ele não tem um imposto separado para dedicar para uma campanha ou para o combate às zoonoses. Não, tudo fica junto, né? Nós temos multinacionais, nós temos os produtos de laboratório, que às vezes medicamento humano também é servido, recomendado por receita de veterinário para animais, né? Então, ele é bem maior do que só do que a gente falar dos animais de estimação, do abandonado, do doente, porque é uma rede muito grande, basta ver o retorno dos balanços das empresas no final do ano, principalmente as multinacionais. Hoje a ração não é aquela lá de antigamente, que tu dava uma sobra de comida. Hoje nós temos a ração para o esterilizado, para o que está mais gordo, para o mais velho, para o mais novo, para o filhote. Uma tem a vitamina tal, outra tem o legumes. É uma coisa impressionante se tu entrar numa pet com diversidade de rações, né? E muito caro. Como contribui também para a economia girar e também contribui para a saúde emocional e até em tratamentos de saúde também. Aí, também as terapias, né? Nós temos a Fundação Bichoterapia, que ela tem animais adestrados, socializados, que são sem raça definida, né? E eles pagam para um profissional em local de albergagem e levam nos asilos, levam nos hospitais, né? Então, veja bem, e as pessoas ficam felizes de ver os animais, né? É um outro trabalho, então a gente cada vez vai alavancando outros nichos, né? Inclusive para trabalho, como pessoas que usam os animais também. Vamos já os animais para trabalho, que é da polícia, né? O cão americano que foi lá e captou o fugitivo, são cães treinados. Nós temos bombeiros aqui que têm cães treinados para cadáveres, para encontrar as pessoas pelo cheiro da roupa. Nos aeroportos, eu assisto aqueles filmes das drogas, é triste, mas é engraçado, ele senta, tem. São muito treinados. Muito treinados, muito, né? Bom, a gente destacando essa lei super importante que amplia, então, a relação de práticas consideradas como maus tratos. Então, para você que achava normal deixar o seu cão, enfim, animal sozinho, por exemplo, no final de semana e foi viajar, cuidado, tá? Se denunciado, é crime, tá? E a gente tem que considerar que pode, inclusive, levar à prisão. Pode, porque se o animal morre, se acontece alguma coisa, é considerado a desatenção, a omissão, e se a delegacia faz um bom inquérito, a pessoa se incomoda e muito. Tá aí, importante legislação para a gente ficar atento em prol da nossa proteção animal. Vereadora, muito obrigado pela entrevista e parabéns por mais esse projeto em prol dos animais. Eu que agradeço, sempre falar em animais para nós é uma conscientização e o nosso mandato ele tem parte nesta área e vai continuar. Vamos seguir acompanhando. Obrigado, a vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais e mais informações no site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.